Olá! Quem nunca bateu o olho num gráfico cheio de coisa e pensou, e agora? Pois é, hoje a gente vai desvendar a arte de ler infográficos. E olha, no final disso aqui, transformar aquele monte de dados em uma história clara vai parecer bem mais fácil, pode acreditar. Bora lá! A verdade é que a gente vive no meio de uma verdadeira avalanche de informações. É notícia, relatório, rede social, tem dado para todo lado. E é super fácil a gente se sentir meio soterrado por tudo isso, ainda mais quando a informação vem num formato que, de cara, parece um bicho de 7 cabeças. Olha só para isso aqui. Temos um infográfico lotado de números, gráficos, mapas. À primeira vista parece um quebra-cabeça daqueles bem difíceis, né? Chega a dar uma intimidada. Só que o segredo é que cada pedacinho desses está contando uma parte de uma história bem maior. Mas, e se existisse um método, uma chave mesmo, para decodificar qualquer infográfico e transformar essa confusão toda em clareza? A boa notícia é que existe sim. E é exatamente aí que entra o grande poder do infográfico. Porque veja bem, ele não foi criado para confundir ninguém, muito pelo contrário. Ele é uma ferramenta super poderosa feita para trazer luz e simplificar o que é complexo. Tá, mas o que é um infográfico afinal? De um jeito bem direto, é uma mistura muito esperta de textos com ilustrações. Pensa assim, são ícones, gráficos, diagramas, tudo trabalhando junto para contar uma história de um jeito visual. E o melhor, de forma rápida e super clara. Agora, o mais legal desse formato, sabe o que é? É o propósito dele. A grande função de um infográfico é justamente essa: deixar a informação acessível para todo mundo, não importa se a pessoa entende muito ou pouco daquele assunto, é a democratização do conhecimento acontecendo na nossa frente. E pode reparar, eles estão em todo lugar. No jornalismo, ajudam a traduzir aquelas estatísticas complicadas de uma notícia. Na educação, simplificam teorias que são bem difíceis de entender só com texto. No marketing, mostram tendências de mercado de um jeito que todo mundo bate o olho e entende. E na ciência, ajudam a visualizar resultados de pesquisas importantes. Ou seja, é um formato muito, mas muito versátil. Ok, muito legal. Mas como é que a gente decodifica essas ferramentas? Bom, agora a gente chega no ponto principal da nossa conversa de hoje. Um guia simples, passo a passo, para desmontar e entender qualquer infográfico que aparecer pela frente. E o segredo está aqui, ó, um roteiro de 6 passos. Primeiro, identificar o tema. Segundo, dar uma olhada nos elementos visuais. Terceiro, ler o texto. Quarto, analisar as seções. Quinto, interpretar os dados. E por último, mais super importante, verificar a fonte. Parece muita coisa? Que nada. Vamos ver na prática como isso é bem mais fácil do que parece. Lembra daquele infográfico do começo, que parecia super complicado? Então, vamos voltar para ele. Só que agora, a gente tem as ferramentas certas para decifrar esse mistério. Beleza, passo número 1, o tema. A dica de ouro é sempre começar pelo título. Não tem erro. O desse aqui é bem direto ao ponto. Crise humanitária, refugiados venezuelanos no Brasil. Pronto. Só com isso a gente já sabe qual é o assunto principal. Vamos lá, passo 2, os elementos visuais. É só dar uma olhada geral, uma passada de olho. O que a gente vê aqui? Tem um mapa do Brasil, um gráfico de pizza grandão ali na esquerda e uns gráficos de barras. Esses são, digamos, os pilares visuais que estão organizando toda a informação. Agora, o passo 3, o texto. Chegou a hora de ler aqueles textinhos de apoio, sabe? Eles funcionam como legendas, explicando o que cada número e cada gráfico significa. É nesse momento que as imagens começam, de fato, a fazer sentido. Olha só esse número em destaque. 717.947. É um número bem grande, né? Impactante. Mas o que será que ele significa? Aí que entra o texto de apoio que explica na hora. Esse é o número total de refugiados da Venezuela que chegaram aqui no Brasil. Percebe como o número e o texto se completam? Um dá força para o outro. Agora, vamos dar uma olhada naquele gráfico de pizza. Ele está mostrando para a gente que de todo mundo que chegou, 47% continuaram no Brasil. Isso mostra, de um jeito super visual, que quase metade dessa galera decidiu ficar, enquanto a outra parte, um pouquinho mais da metade, acabou seguindo para outros lugares. Então, os passos 4 e 5, que são analisar as seções e interpretar os dados, a gente meio que já foi fazendo ao entender o número total e a porcentagem de quem ficou. E agora, a gente chega no último passo, que é importantíssimo: a fonte. De onde veio essa informação?
Se a gente olhar lá embaixo no rodapé, encontra as fontes. Isso mostra que os dados vêm de organizações confiáveis, o que é essencial para a gente poder confiar no que está sendo mostrado. Certo. Então a gente já viu o passo a passo de como ler o infográfico. Mas por que será que esse formato funciona tão bem? Vamos dar um passo para trás agora e tentar entender o que faz dele uma ferramenta tão genial. Uma das coisas mais incríveis do infográfico é como ele é flexível. Ele pode virar uma linha do tempo para contar uma história na ordem que aconteceu, ou então pode ser um organograma para mostrar como as coisas se conectam, uma hierarquia. Basicamente, o formato se molda à história que precisa ser contada. No fim das contas, o ponto-chave é este. Essa combinação de visual com texto curto, ela conversa direto com o nosso cérebro. Isso faz com que a informação fique não só mais fácil de entender na hora, mas também bem mais fácil de lembrar depois. Sabe, aprender a ler um infográfico é mais do que só uma habilidade técnica. Nesse mundo de hoje, lotado de dados por todo lado, isso se torna uma ferramenta fundamental para a gente poder pensar de forma crítica. No fundo é tudo sobre isso. O grande objetivo é deixar de ser só um consumidor passivo de dados e se tornar um leitor ativo, um leitor que questiona, que analisa o que está vendo. E isso tudo deixa a gente como a última reflexão. Agora que temos essa chave para decifrar os dados, que história será que os números à nossa volta estão realmente contando? A resposta agora está ao nosso alcance. Da próxima vez que um infográfico cruzar o nosso caminho, a gente já vai saber exatamente por onde começar para descobrir